O Senhor Jesus expulsou um demônio de um mudo que, ao ser curado, criou grande admiração. Neste momento, alguns declararam que Jesus estava expulsando os demônios pelos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, declarou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Ao meditarmos nesta passagem em Lucas 11, encontramos alguns princípios importantes para aplicarmos neste momento. Um país dividido não subsistirá. Um governo dividido não subsistirá. Um povo dividido não subsistirá. Por toda a história da raça humana, dos povos e nações, as grandes vitórias foram conquistadas em momentos de tremendas crises, em que o povo, governo e as nações se juntaram para derrotar o inimigo comum. Povos que foram grandemente afetados por cataclismos ou destruídos por guerras se levantaram e se tornaram grandes nações com a união do povo e governo em um esforço comum de reconstruir a nação. Em momentos como estes, precisamos ter serenidade, discernimento e equilíbrio para buscarmos as melhores ações e para estarmos atentos às orientações das autoridades em suas áreas de atuação. Ao mesmo tempo que estas verdades são aplicáveis em governos humanos, o que poderemos dizer com relação ao governo espiritual da Igreja do Senhor? Às vezes nos parece que são tantos homens que se declaram voz de Deus, querendo guiar o rebanho do Senhor, desejando possuir a voz profética para a igreja e para a nação, e isto, infelizmente, sempre de um modo individualista, desprovido de humildade, de comunhão e de dependência do corpo de Cristo, que somos obrigados a duvidar. O tempo em que o Espírito do Senhor habitava somente um homem se encerrou quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No novo tempo de Deus, o seu Espírito foi derramado sobre toda a carne. E a igreja é edificada pelo seu corpo, ao ser objeto da manifestação de Deus aos homens através dos seus dons e ministérios. É tempo de abrirmos mão de nossas vaidades humanas, de querer ser o cara e de darmos lugar ao espírito de união, pois com este espírito recebemos a vida e a bênção para sempre. Devemos ouvir com atenção os líderes espirituais que Deus colocou sobre as nossas vidas. Estarmos prontos a ouvir o que Deus deseja falar por meio do seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Procurarmos ser cuidadosos com aqueles que desejam ter todas as respostas, que arrogam para si as soluções, pois são autônomos. Precisamos estar atentos com os individualistas, que não são partícipes do corpo e da submissão a Cristo. Como o Senhor Jesus declarou no texto de nossa meditação: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Concluindo, podemos citar a resposta de Jesus à mulher que exaltou a felicidade do ventre daquela que gerou Jesus. Disse ele: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Que o Senhor nos abençoe.